Já parou para pensar que você pode estar sabotando a sua própria prosperidade sem nem perceber? Se você cansou de correr atrás do dinheiro, mas ele sempre escapa por entre os dedos, se você já tentou de tudo, cursos, planilhas, métodos, e mesmo assim parece que o universo não está te ouvindo, então talvez seja a hora de parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Porque a verdade é simples. O seu subconsciente é o programa que está rodando a sua realidade. E se dentro dele estão gravadas crenças como dinheiro é difícil, nunca é o suficiente ou eu não mereço, então não importa quantos esforços você faça, você vai sempre atrair mais do mesmo. Mas a boa notícia é que você não é uma vítima da sua história. Você é o criador dela. E sim, isso significa que você pode reprogramar sua mente, mudar sua vibração e atrair uma realidade de verdadeira abundância. Hoje, eu vou te mostrar como o seu cérebro, suas emoções e até a física quântica estão trabalhando a seu favor, se você souber como usá-los. Então, se você quer parar de lutar contra a vida e começar a fluir com ela, não pule esse vídeo, porque daqui a pouco você vai descobrir como se tornar um verdadeiro criador da sua realidade e atrair riqueza, paz e prosperidade de um jeito que você nunca imaginou. Você já percebeu que duas pessoas podem viver a mesma situação e ter resultados completamente diferentes? Uma vê um fracasso, a outra uma oportunidade de aprendizado. Uma se sente derrotada, a outra se sente mais forte. Isso acontece porque cada uma delas está criando a própria realidade a partir do que acredita e sente. A realidade não é fixa, ela é moldada pelas emoções, pensamentos e percepções de quem a vive. E isso significa que você tem mais poder do que imagina sobre a sua vida. A grande questão é: você está usando esse poder conscientemente ou está deixando que ele seja controlado por crenças antigas e emoções automáticas? Agora vamos aprofundar esse ponto. Se você acredita que o mundo é um lugar hostil, cheio de competição e escassez, é exatamente isso que você vai atrair. Você vai ver oportunidades desaparecendo, pessoas te traindo, situações frustrantes aparecendo do nada. Mas não é o mundo que é assim. É o seu estado interno que está refletindo isso de volta para você. É como se a sua mente fosse um imã emocional. O que você sente com mais frequência, você atrai com mais intensidade. Então, se você quer uma vida de abundância, não basta desejar. Você precisa sentir-se abundante antes que isso apareça. E agora, vamos para a parte mais poderosa. Você pode escolher ser um coitado da vida ou um criador da sua realidade. Esta é a grande decisão que muda tudo. A vítima espera que o mundo mude para ele ser feliz. O criador entende que precisa mudar primeiro por dentro para depois ver o mundo mudar por fora. Por isso, a autoconsciência é o primeiro passo para a transformação real. Porque só quando você enxerga o que está criando é que pode escolher criar algo diferente. E aí, você se reconhece mais como vítima ou criador? Você já parou para pensar que grande parte das suas crenças sobre dinheiro, sucesso e merecimento foram programadas antes dos 12 anos? É isso mesmo. A maior parte do que você acredita hoje sobre riqueza, autoestima e possibilidade foi gravada sem que você percebesse conscientemente. E isso aconteceu porque, na infância, o cérebro está em estados de onda alfa, teta e delta, ou seja, altamente sugestionáveis. É como se a mente fosse uma esponja, absorvendo tudo que vê, ouve e sente. E aí vem a parte mais poderosa. Você não precisa ter vivido algo diretamente para que tenha ficado gravado no seu subconsciente.
Basta ter ouvido seus pais falando que dinheiro é difícil, ou que nunca teve o suficiente, ou que quem tem muito dinheiro é ganancioso. Isso tudo ficou programado como verdade absoluta dentro de você. E adivinha o que acontece? Você começa a agir e tomar decisões com base nessa programação antiga, que muitas vezes nem é sua, e assim repete padrões de escassez, mesmo querendo abundância. Vamos mais fundo. Essas crenças limitantes são como vírus no seu sistema operacional mental. Elas estão lá, rodando em segundo plano, afetando suas escolhas, emoções e resultados sem que você perceba. O pior é que, por estarem no subconsciente, elas não respondem à lógica ou força de vontade. Você pode saber racionalmente que merece sucesso, mas se o seu corpo e emoções sentirem o contrário, é isso que vai se manifestar na sua realidade. Então, a pergunta que não quer calar é: quais crenças antigas estão sabotando a sua prosperidade hoje? Você já percebeu que certas situações do passado parecem continuar vivas dentro de você, como se ainda estivessem acontecendo? Isso não é coincidência. O cérebro e o corpo não fazem diferença entre uma memória emocionalmente carregada a um evento real no presente. E quando essa memória está associada a emoções negativas, ela vira um padrão fixo na sua mente e no seu corpo. Vamos ilustrar isso com um exemplo. Imagine que na sua infância você passou por uma situação em que fez algo com muito esforço e mesmo assim foi criticado. Essa memória, carregada de vergonha ou medo, pode estar te impedindo de arriscar, criar ou prosperar até hoje. E o pior, você nem precisa lembrar conscientemente do evento. O corpo já se programou para sentir aquela emoção automaticamente em certas situações. É como se você estivesse vivendo no presente, mas reagindo a um passado emocionalmente carregado. Agora vamos para a parte mais crítica. Quando você vive em padrões de luta ou fuga, o seu cérebro fica em estado de incoerência emocional. Isso significa que você está preso no passado e não disponível para criar uma nova realidade. E isso explica por que tantas pessoas tentam mudar de fora para dentro, mas não conseguem. Porque estão tentando criar a partir de um estado emocional antigo que não permite novas possibilidades. Então, a pergunta é: quantas emoções do passado estão te impedindo de manifestar a abundância que você deseja? Você já percebeu que muitas pessoas tentam atrair abundância a partir de um estado de carência? É tipo, quando eu tiver mais dinheiro, vou me sentir feliz. Quando eu alcançar este objetivo, vou me sentir merecedor. Quando eu tiver mais, vou me sentir completo. Só que aí está o grande engano, porque a abundância não é um resultado externo, é um estado interno. Vamos pensar de forma diferente. Quando você cria a partir de falta, o que você atrai? Mais falta, porque o universo responde à sua vibração, não à sua intenção. Mas quando você começa a sentir-se abundante, antes que isso apareça no mundo físico, você muda o seu estado. Você se alinha com gratidão, merecimento e liberdade. E aí sim o universo começa a responder. É como se você dissesse: eu já sou pleno, eu já sou merecedor, eu já sou abundante. E a partir daí, começa a criar a partir disso. Vamos para a parte mais profunda. A maioria das pessoas espera um evento externo para mudar seu estado emocional. Mas isso é o oposto do que você precisa fazer. Você precisa mudar seu estado emocional primeiro, para depois atrair o evento. É por isso que gratidão, amor próprio e merecimento são tão importantes. Eles são os combustíveis da manifestação. Então, pergunta para você refletir: você está criando a partir da escassez ou da abundância?
Você já ouviu falar que existe um campo invisível de energia e inteligência que conecta tudo no universo? É chamado de campo quântico, ou, por alguns, de campo de consciência. E acredite, ele não é só uma teoria da física quântica, é também o espaço de todas as possibilidades, onde tudo que existe e tudo que ainda pode existir está interligado. Vamos simplificar isso com uma analogia. Imagine o campo quântico como um oceano infinito de energia e informações, e você como uma onda nesse oceano, única e conectada ao todo. Ou seja, você não está separado desse campo, você faz parte dele. E isso significa que, ao mudar sua frequência interna, você pode acessar esse campo e sintonizar-se com novas possibilidades. Sincronicidades, oportunidades, pessoas certas, ideias inovadoras, tudo isso pode surgir do nada, se você estiver energicamente alinhado. Agora vamos para a parte prática. Para acessar esse campo, você precisa sair do piloto automático do mundo físico. Você precisa relaxar no presente e silenciar a mente e o corpo. É como se você desligasse o ruído externo para ouvir o sinal interno. E quanto mais coerente for a sua mente e o seu coração, mais forte será o seu sinal nesse campo, e mais rápido você atrairá o que deseja. Então, a pergunta é: você tem se dado esse espaço de silêncio e presença para se conectar com o campo das possibilidades? Você já percebeu que em certos momentos tudo parece fluir? Você está inspirado, conectado, criativo e as coisas simplesmente começam a acontecer? Isso não é coincidência. É o estado de coerência mental e emocional, quando o cérebro e coração estão sincronizados. E é nesse estado que você se torna um verdadeiro criador da sua realidade. Vamos entender melhor. Um cérebro coerente opera em ondas alfa e gama, onde a mente está relaxada, focada e altamente criativa. É nesse estado que você tem acesso a insights, intuições e soluções reais. E um coração coerente gera um campo magnético mais forte que atrai pessoas, oportunidades e sincronicidades positivas. É como se você estivesse emitindo um sinal mais forte no campo quântico. Ou seja, quando você está em coerência, o universo começa a responder. Agora vamos para a parte prática. Como alcançar esse estado de coerência? É mais simples do que parece. Primeiro, respiração consciente. Inspire profundamente e expire devagar. Segundo, foco no coração. Traga sua atenção para o centro do peito. Terceiro, sentimentos elevados. Sinta gratidão, amor, alegria ou paz. Essa tríade, respiração, foco no coração e emoção elevada, é o caminho mais direto para a manifestação real. E o mais importante, quando você combina intenção clara com emoção elevada, você não está apenas desejando algo, você está vivendo como se já fosse real. E é isso que faz o universo começar a entregar. Você já percebeu que mudar de verdade não é só querer algo diferente? É se tornar alguém diferente. Porque a maioria das pessoas tenta mudar o externo sem tocar no interno. E aí, mesmo com as melhores intenções, acabam repetindo os mesmos padrões. A verdade é que 95% da sua personalidade é subconsciente, ou seja, automática, e isso inclui seus pensamentos, sentimentos e reações habituais. Vamos mergulhar nisso. Se você quer mudar, precisa ir além da força de vontade. Você precisa reprogramar o seu subconsciente com novos pensamentos, novas emoções e novos hábitos. Isso significa tomar consciência das crenças limitantes, praticar novos estados emocionais diariamente, superar o vício em emoções negativas,
como medo, ansiedade e frustração. Porque, na verdade, muitas pessoas estão viciadas em se sentir mal. É estranho, mas é verdade. O corpo se acostuma com certos padrões de emoção e pede por eles como se fossem drogas emocionais. Agora, vamos para a parte mais transformadora. Mudança real só acontece quando você para de tentar corrigir o que está errado e começa a viver como quem já é o que deseja ser. Você quer abundância? Então viva como alguém abundante. Você quer paz? Então sinta-se inteiro agora. Você quer sucesso? Então pense, haja e sinta-se como alguém que já é bem-sucedido. Porque quem você é hoje é o que você vai atrair para o seu futuro. E se você quer um futuro diferente, você precisa se tornar alguém novo. Então a pergunta é: você está disposto a mudar quem você é para ter o que deseja? Você já parou para pensar que o dinheiro não é problema, mas sim a forma como você se relaciona com ele? A maioria das pessoas tem uma relação com o dinheiro baseada em falta, medo ou culpa. E isso não é à toa. É um padrão que vem de gerações, de pais para filhos, de cultura para indivíduo e principalmente de crenças subconscientes que moldam a realidade de escassez. Vamos mergulhar nisso com mais profundidade. O dinheiro, na verdade, é uma forma de energia. Ele flui melhor com quem sabe receber, circular, expandir. Mas se dentro de você há crenças como dinheiro é difícil, nunca é o suficiente, ou quem tem muito é ganancioso, então você está bloqueando essa energia de fluir. E o pior, você nem precisa acreditar conscientemente nestas crenças. Basta que o seu corpo e o seu coração respondam com ansiedade, culpa ou medo quando o assunto é dinheiro. E pronto, você já está sabotando sua própria abundância. Agora vamos para a parte mais prática. Para mudar sua relação com o dinheiro, você precisa mudar seu estado interno. E isso começa com 3 ações poderosas. Primeiro, trabalhar sua crença de merecimento. Você se sente merecedor de prosperidade? Segundo, sentir-se abundante antes de ter o dinheiro. Sua vibração é de escassez ou de plenitude? Terceiro, agir como uma pessoa abundante. Sua linguagem, atitudes e hábitos refletem isso? Porque quando você se alinha com a energia da abundância, o dinheiro deixa de ser um problema e se torna uma expressão natural da sua energia. E aí, como está a sua relação com o dinheiro hoje? Você já percebeu que uma simples crença pode mudar o rumo de uma vida inteira? Porque crença não é só um pensamento. É um programa mental repetido tantas vezes que virou um hábito automático. E enquanto essa crença estiver ativa, ela vai continuar gerando os mesmos resultados, mesmo que você não queira. É como se o seu cérebro estivesse repetindo um vídeo antigo sem você perceber. E enquanto esse vídeo rola, você age, sente, decide a partir dele. Vamos aprofundar isso com um exemplo. Imagine que você acredita no fundo do seu subconsciente que sucesso atrai inveja. Você nem precisa dizer isso em voz alta. Basta que quando algo bom acontece, você sinta um aperto no estômago, uma insegurança ou um medo de ser julgado. E pronto, você começa a sabotar inconscientemente o próprio sucesso, porque sua percepção da realidade está distorcida por essa crença. E enquanto ela existir, você vai atrair situações que confirmam essa crença. Agora vamos para a parte mais transformadora. Mudar uma crença não é sobre repetir afirmações positivas, rezar para funcionar. É sobre tomar uma decisão com emoção elevada. É sobre viver a emoção do futuro desejado como se já fosse real. É sobre repetir essa emoção até que o corpo e o cérebro comecem a reconhecer como novo padrão. Porque o cérebro e o corpo não sabem diferenciar entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Então, se você viver a emoção daquilo que deseja como se já fosse verdade,
você começa a programar sua mente e o seu corpo para essa nova realidade. E aí, qual crença você está pronto para mudar hoje? Você já percebeu que a maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo ao mundo em vez de criando conscientemente? É por isso que a meditação é uma das ferramentas mais poderosas para a manifestação real, porque ela te tira do modo reativo e te coloca no modo criativo. Ela te conecta com o presente, onde toda transformação acontece. Vamos mergulhar mais fundo. A visualização, por sua vez, é como um ensaio mental do futuro que você deseja. Você não está apenas imaginando, você está treinando seu cérebro para agir como se já fosse real. E aqui está o segredo: o cérebro não diferencia uma experiência real de uma visualização vívida. Então, se você vive a emoção do futuro desejado com clareza e sentimento, você começa a criar novos circuitos neurais que vão te preparar para viver aquilo de verdade. Agora vamos para a parte mais prática. A combinação de meditação mais visualização emocionalmente carregada é o que muda sua identidade interna. E quando sua identidade muda, a sua realidade também muda. Por isso, não se trata de desejar algo e torcer para acontecer. É de viver como se já fosse verdade, até que seu corpo e sua mente comecem a agir como se fosse real. E é isso que vai te levar de uma vida de escassez para uma vida de abundância. Então, a pergunta é: você tem dedicado tempo para esse encontro com você mesmo? Você já percebeu que suas emoções não são só sentimentos passageiros? Elas são sinais poderosos do que você está criando na sua vida. Porque emoções negativas como falta, medo e ressentimento, porque emoções negativas como falta, medo e ressentimento mantêm seu corpo e sua mente presa no passado. Elas geram padrões cerebrais incoerentes que te afastam da intuição, da criatividade e da conexão com o campo quântico. Ou seja, você para de criar e começa a repetir. Vamos mergulhar nisso com mais profundidade. Quando você vive em escassez ou medo constante, o corpo entra em estado de luta ou fuga. E esse estado bloqueia a sua capacidade de fluir com o novo, de se abrir para o inesperado, para o mágico. Mas quando você escolhe emoções elevadas como gratidão, amor, alegria, você muda o jogo. Você alinha cérebro e coração e passa a atrair sincronicidades, oportunidades e conexões reais. E não é só psicologia, é ciência. Essas emoções mudam até mesmo a expressão dos seus genes. Agora vamos para a parte mais transformadora. A chave não é eliminar as emoções negativas, é reduzir o tempo que você fica nelas. É aprender a reconhecer, respirar e elevar. Porque quanto mais rápido você volta ao estado elevado, mais rápido você volta a criar. E é isso que vai te levar uma vida de luta constante para uma vida de verdadeira abundância. Então a pergunta é: quanto tempo por dia você passa em emoções elevadas? Você já percebeu que a maioria das nossas reações emocionais são automáticas? É tipo, alguém fala algo e você já se sente atacado. Um problema aparece e você já entra em modo de pânico. Uma notícia ruim chega e você já se sente derrotado. Isso acontece porque você está programado para reagir, não para responder conscientemente. E a diferença entre reagir e responder é o que separa quem vive no piloto automático de quem realmente cria sua realidade. A autorregulação emocional é a habilidade de reconhecer suas emoções, acalmar seu sistema nervoso e voltar ao estado elevado. E isso não é sobre reprimir sentimentos, é sobre não deixar que emoções do passado controlem seu presente. Porque quanto mais rápido você volta para a coerência, mais rápido você volta a atrair realidades positivas. E é aí que entra a consciência, porque você só muda o que observa e só se liberta do que reconhece. Agora vamos para a parte mais prática. A chave para a autorregulação é treinar diariamente. Primeiro, respiração consciente, para acalmar o sistema nervoso. Segundo, autoobservação,
para reconhecer quando você está saindo do estado elevado. Terceiro, prática de elevação emocional, para treinar seu corpo a sentir-se bem, mesmo em meio ao caos. E claro, ter uma comunidade que compartilha desse propósito ajuda muito, porque a mudança é mais fácil em grupo. Você está treinando sua mente e seu corpo para viver no estado elevado? Ou ainda está preso nas reações do passado? Você já imaginou que seus pensamentos e emoções podem mudar sua biologia? Pois é exatamente isso que a neurociência e a epigenética estão provando. O cérebro não é fixo, ele se transforma com a prática mental e os seus genes não são seu destino. Eles se ativam ou desativam com base no que você sente e pensa. Ou seja, você não é prisioneiro do seu passado, você é o arquiteto do seu futuro. Vamos aprofundar isso com dados reais. Estudos mostram que pessoas que praticam visualização mental e meditação diária desenvolvem novos circuitos neurais, aumentam a criatividade e melhoram a saúde física e emocional. E o mais impressionante, pessoas com doenças graves já tiveram melhoras significativas apenas com a mudança de estado emocional e mental. Isso porque a energia interna muda a expressão dos genes. Então, se você acha que não pode mudar, você só precisa de mais consciência, prática e emoção elevada. Agora vamos para a parte mais poderosa. A mudança real acontece quando você combina três pilares. Primeiro, intenção clara. Você sabe exatamente o que deseja. Segundo, emoção elevada. Você vive como se já fosse verdade? Terceiro, prática constante. Você está treinando seu cérebro e corpo todos os dias? Porque mudança não é um evento, é um processo contínuo de reprogramação interna. E a boa notícia é que você tem tudo o que precisa para começar agora. Então a pergunta é: você está disposto a investir diariamente na sua própria transformação? Você já percebeu que muitas pessoas buscam abundância lá fora, mas sentem um vazio por dentro? Isso acontece porque a verdadeira abundância não está nos bens, nas conquistas ou no saldo bancário. Ela está no sentimento de plenitude e paz interior. É quando você não precisa de nada para se sentir completo. E é justamente aí que tudo muda. Vamos mergulhar mais fundo. Quando você se sente inteiro, não vive mais em busca de algo ou alguém para te completar, você entende que já é suficiente, já é merecedor e já é pleno. Isso muda totalmente a forma como você se relaciona com o mundo e com o dinheiro. Porque quando você está cheio por dentro, o que flui para fora é abundância genuína. Não é mais sobre ter mais, é sobre ser mais. E isso faz toda a diferença na forma como você cria, recebe e compartilha. Agora vamos para a parte mais transformadora. A maioria das pessoas tenta preencher o vazio interno com coisas externas. Mas o problema não é o vazio. O problema é não olhar para ele e transformá-lo em espaço de crescimento. Porque quando você se sente inteiro, não há escassez que te abale. Você se torna inabalável, criativo e verdadeiramente livre. E é isso que atrai riqueza real, conexões profundas e propósito claro. Então a pergunta é: você está buscando mais lá fora ou está cultivando a plenitude por dentro? Você já percebeu que muitas pessoas sabem o que precisam fazer, mas não colocam em prática? É por isso que eu trouxe para vocês ações simples, mas profundamente transformadoras, que vão te ajudar a reprogramar sua mente, elevar sua vibração e atrair uma realidade verdadeiramente abundante. Vamos direto ao ponto. Primeiro, desligue-se do ambiente e entre no presente. Todo dia, reserve 5 minutos de silêncio. Desligue as notícias, as redes sociais, o barulho externo. Apenas respire e sinta-se aqui, agora, porque só no presente você pode criar o futuro. Segundo, sinta emoções elevadas ao acordar e antes de dormir. Antes de abrir os olhos, sinta gratidão pelo dia que vem. Antes de dormir, sinta amor e paz por tudo que você é.
Esses são os momentos mais poderosos para programar seu subconsciente. Visualize como uma pessoa abundante e feliz. Não imagine só o futuro, viva a emoção dele. Veja-se confiante, grato, merecedor. Sinta-se como alguém que já é inteiro, já é livre, já é próspero. Porque quem você se torna internamente é o que você vai atrair externamente. 4. Pratique a gratidão todos os dias. Gratidão muda sua frequência e muda sua realidade. Agradeça pelo dinheiro que vem, pela paz que sente, pelas pessoas que ama. O que você valoriza se expande. 5. Esteja com pessoas que compartilham do mesmo propósito. Mudança é mais fácil em comunidade. Procure pessoas que elevam sua energia, que te inspiram a ser mais, porque você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Agora que você tem as dicas, a pergunta é: você vai continuar desejando mudanças ou vai continuar a praticá-las de verdade? Você já percebeu que mudar sozinho é possível, mas mudar em comunidade é muito mais poderoso? Porque mudança real não acontece só com informação. Ela acontece com energia, apoio e consistência. E é exatamente isso que uma comunidade alinhada pode oferecer para você. Vamos mergulhar nisso. Quando você está cercado de pessoas que compartilham dos mesmos valores, intenções e emoções elevadas, você começa a elevar sua própria vibração. Porque a energia puxa energia. E quando você entra em um grupo coeso, o campo de coerência coletiva te fortalece. É por isso que meditações em grupo, eventos com propósito e práticas compartilhadas são tão transformadoras. Elas amplificam o impacto individual e aceleram sua jornada de autoconhecimento e abundância. Agora vamos para a parte mais prática. Você não precisa mudar sozinho. Na verdade, você foi feito para evoluir em conexão. Seja em um grupo de estudos, uma comunidade de prática diária ou até mesmo um círculo de amigos conscientes. O apoio faz toda a diferença. Porque quando você compartilha suas vitórias, desafios e insights, você não só se sente mais leve, você também ajuda outras pessoas a seguirem em frente. Então a pergunta é: você tem uma comunidade que te eleva ou ainda está tentando mudar sozinho? Você já chegou até aqui e isso já diz muito sobre o seu compromisso com a mudança. Agora, antes de encerrarmos, vamos parar um instante para olhar para a jornada que percorremos juntos. Porque autoconhecimento não é só entender suas crenças, é tomar consciência do seu poder criativo. É perceber que você não é um coitado da vida, mas sim um verdadeiro criador da sua realidade. Vamos refletir com profundidade. O processo de mudança não é fácil. Ele exige que você encare partes suas que preferiria ignorar, que você enfrente emoções que não quer sentir, que você questione crenças que carrega desde criança. Mas é exatamente aí que está o ouro da transformação, porque quando você escolhe crescer, mesmo com desconforto, você se torna livre de padrões que te mantinham preso. E isso não é só sobre dinheiro ou sucesso. É sobre ser mais, sentir mais e viver mais. Agora vamos fechar com chave de ouro. A verdadeira liberdade financeira começa com liberdade interna. A verdadeira prosperidade começa com paz interior. E a verdadeira abundância começa com o sentimento de inteireza. Porque o universo não responde ao que você deseja, mas ao que você vibra. E se você quer atrair algo novo, precisa ser alguém novo. Então a pergunta final é: você vai continuar vivendo a mesma realidade ou vai se comprometer com uma nova vibração? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que é possível viver uma vida diferente. Uma vida onde o dinheiro flui com naturalidade, onde você se sente merecedor da melhor versão da sua realidade. E onde você não espera que as coisas aconteçam, mas se torna o criador delas. E eu te pergunto, por que você está esperando? Você já sabe que a realidade é criada pela mente e pelas emoções, que crenças antigas estão programadas no seu subconsciente, que emoções elevadas mudam sua vibração e atraem sincronicidades reais, e que mudança verdadeira começa com autorregulação, prática diária e comunidade. Então agora, chega de só assistir.
Chega de só entender, é hora de agir. É hora de viver como alguém que já é abundante. É hora de reprogramar seu cérebro e o seu corpo para sentir-se inteiro todos os dias. Se esse vídeo tocou você, se você sentiu algo diferente enquanto assistia, não deixe isso passar em branco, porque o universo está te chamando para um nível mais elevado de consciência, de energia e de vida. Então me responda aqui nos comentários. Qual é o primeiro passo que você vai dar para se tornar o criador da sua própria realidade? E se você chegou até aqui e acreditou em tudo isso, aperte o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vão te ajudar a viver uma vida de verdadeira abundância, propósito e paz interior.